Graça e paz. Vamos meditar na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. Aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra muito importante aqui. Do versículo 9 ao 11, ele diz assim, João capítulo 10, do 9 ao 11. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, Pai querido e amado, revele Jesus a cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos pelos amados que aqui estão. Que todos que aqui estão, ninguém parta para a eternidade sem esta vida que Jesus veio trazer. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem. O motivo da vinda de Cristo foi trazer vida. Essa foi a razão que ele nasceu. Por quê? Porque Deus ama as pessoas. E não tinha condições das pessoas ter vida eterna com Ele. E aí, no seu grande amor, Ele enviou Jesus. E Jesus está dizendo que Ele veio trazer vida. Vida para quem? Para aqueles que estão fora de Cristo. Para aqueles que não são gerados por Deus. Esses estão mortos para Deus, separados de Deus. O apóstolo Paulo estava confessando ali, no capítulo 2, versos de 1 a 3, que aqueles amados que agora tinham nascido de novo, eles estavam mortos para Deus, e agora Jesus veio, trouxe vida e eles acreditaram. O que está escrito lá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Por natureza. A natureza adâmica, ela separou a humanidade de Deus. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, aí está no verso 4, na sua infinita misericórdia, não pelo que nós fazemos, não, nem pelo nosso merecimento, não, mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele veio trazer esta vida em Cristo Jesus. Porque Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus tinha uma palavra lá no Jardim do Éden para que Adão não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse, ia morrer para Deus.
Isso está lá no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. E Adão, então, não creu nesta palavra de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não morreu, ele foi expulso do jardim do Éden. Ele não morreu ali, não era a morte física que Deus estava se referindo, mas separação. Adão foi expulso do jardim do Éden, não por ter feito alguma coisa a mais, mas simplesmente porque não acreditou no que Deus falou. E as pessoas hoje vão para o inferno por não acreditar no que Deus fala, através da palavra dele. Não temos outra regra de fé que nos informa a obra que Deus fez por nós através da palavra dele. Então aqui Jesus está falando que ele veio para isso, para trazer vida a quem está morto. Mas estas pessoas quem são? Todo aquele que está em Adão, como está escrito aí no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versos 22. Está mostrando aí que todo aquele que está em Adão está separado de Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como é isso, morrem em Adão? Porque toda pessoa nasce com a natureza adâmica. Vem de Adão. O nosso nascimento físico do papai e da mamãe é um nascimento com a natureza adâmica. E é esta natureza adâmica que leva a pessoa para o pecado. E ela, então, não crê naquilo que Jesus falou, porque o único jeito de ter esta vida é estar nele. Mas as pessoas não acreditam, pensam que é na igreja X, na Y, na religião tal e etc. E perde a oportunidade. Mas como obter, então, esta vida eterna que Jesus veio trazer? Perdendo esta vida que ganhamos do pai e da mãe, como está escrito aí no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 25. Aqueles que amam esta vida que ganhou do pai e da mãe vai perder esta vida que Jesus veio trazer. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, preservá-la-á para a vida eterna. Quando é que a pessoa passa a odiar a sua vida? Quando a pessoa descobre que esta vida vai levá-la à separação eterna. Então a pessoa começa a aborrecer esta vida que ganhou do pai e da mãe. E aí ela agora clama a Deus por esta vida que Jesus veio trazer e ganha a fé para acreditar que foi atraída no corpo de Cristo para ter esta vida eterna. Como é que Cristo nos atraiu no corpo dele? Ele ia nos dar vida, que jeito? Precisava levar à morte toda a pessoa que nasce com a natureza maligna. Então Jesus nos atraiu no corpo dele para isso, para ficarmos livres da vida velha. A vida aí é a natureza. E aí agora, livre da vida velha, nós ganhamos a vida dele, a que ele veio trazer. Como é que está escrito lá? João 12, verso 25, ele já falou ali, não é?
que é preciso perder esta vida, como nós já ouvimos. E agora, no 26, ele fala que se não morrer, não nasce. Então foi para isso que ele nos atraiu, para nos levar à morte com ele, a fim de ganharmos na ressurreição com ele a vida de Cristo. O 26 está escrito o quê? E na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele morreu, e você? Se não morrer, não nasce, é esse o ponto. E como morrer? Como morrer esta velha natureza? Sendo crucificado com Cristo e morto com Cristo. Nesta morte, a pessoa então fica livre daquela natureza pecaminosa. É pela fé, não é pelas obras, não. Então, é isso que está escrito aí em Romanos, capítulo 6, versos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Mas como foi então esta obra? É para aquele que acredita que foi levantado com Cristo na cruz. Porque ele prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. Ele prometeu que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos no corpo dele. Quem ficou fora? Só o incrédulo, como Adão foi incrédulo para a palavra de Deus. Por que vai para o inferno? Porque não creu que foi atraído no corpo de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 16, versículo 8 e 9, nós vemos que o que leva a pessoa à condenação é o pecado de não acreditar que foi atraída no corpo de Cristo na cruz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Muita gente fala, mas eu creio, mas você crê que foi atraído no corpo dele? Aí é diferente, né? Mas por que este pecado entrou na pessoa desde que ela nasceu? Porque é adâmica toda a pessoa, então vem da linhagem de Adão e Eva. E como Adão foi expulso do jardim do Éden, a pessoa é expulsa de entrar no reino de Deus, porque não crê na palavra de Deus, que está mostrando que na pessoa de Jesus Cristo, a pessoa ganha esta vida. Mas para estar em Cristo é preciso fé. Fé que Cristo nos atraiu. É preciso repetir muito para a segurança das pessoas, porque há muita tendência de se achar que está indo para uma igreja X, Y, e está livre da condenação. Não. O único jeito de estar livre da condenação é estando em Cristo, não tem outro jeito. Para se estar em Cristo, tem que se acreditar que Ele nos atraiu. Mas não tem outro jeito de estar em Cristo? Não. Não tem outro jeito de Deus nos justificar deste pecado adâmico? Não. Não tem oração? Não. Não tem sacrifício, não tem boas obras, nada disso. Porque se houvesse uma outra maneira, Deus não precisava ter enviado Jesus para vir salvar o mundo da condenação eterna. Mas como foi que Jesus nos atraiu no corpo dele? Deus nos deu fé. Ele dá fé para aqueles que acreditam, que querem ser salvos. A vontade é da pessoa, mas as religiões às vezes enganam a pessoa, mostrando os métodos humanos. E aí então fica difícil para a pessoa acreditar que a salvação é pela fé, não é por fazer. É difícil a pessoa acreditar no que está escrito aí em Efésios 2, 8 e 9. A pessoa acha que tem que fazer alguma coisa,
E este fazer é um insulto para Deus, porque Jesus fez a obra completa. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então está bem claro aí que esta fé é Deus que dá. Tá certo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Então não somos nós. A nossa fé não dá para sermos salvos por ela. Mas é a fé que Deus dá para aqueles que querem ser salvos. É muito importante a pessoa descobrir que o inferno é real. E se ela não estiver em Cristo, ela vai para lá, para o fogo eterno. Foi Jesus que falou lá no capítulo 15 do Evangelho segundo João, verso 6. Ele diz que tem que estar nele para não ser lançado no lago de fogo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Então, precisa estar em Cristo para não ser lançado no fogo. Tem outro método para a gente estar em Cristo? Não. Segundo a Bíblia, não. O único método é esse. Fé que ele te atraiu no corpo dele. Mas então, esse caminho realmente é difícil. É difícil por causa das religiões que inventam histórias salvadoras fora de Cristo. Então, a razão da vinda de Cristo a este mundo não foi passar umas férias aqui. A razão foi trazer vida para quem está morto. E quem está morto? Todo aquele que não está em Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos 5,12, a gente vê ali que o pecado entrou no mundo por um homem, não foi? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos estão mortos fora de Cristo. Todos mortos como? Separados de Deus. Mas por causa do quê? Deus não enviou Jesus para nos salvar? Porque a pessoa não acredita no método que Jesus usou para nos salvar. Ele precisava nos atrair no corpo dele para levar a pessoa a ficar livre da natureza, livre do pecado. Que pecado? O pecado da incredulidade. Só tem este jeito da pessoa ficar livre dele, morrendo no corpo de Cristo na cruz. E aí, o que acontece? Aí a pessoa é gerada por Deus. Quando ela está em Cristo, ela é gerada por Deus. E não é isso que precisa, ser gerado por Deus para entrar no reino de Deus? É isso que precisa. Mas Deus pode nos salvar fora de Cristo? Não. Por que não? Porque é o que está escrito em João capítulo 3, verso 17. Deus não pode salvar uma pessoa fora de Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso, então, que Deus não pode salvar a pessoa. Deus pode dar fé para a pessoa crer na promessa que Cristo fez, mas salvar a pessoa, não. É preciso, então, que a pessoa esteja em Cristo. Como as pessoas não acreditam na palavra de Deus, quando Jesus Cristo deixou lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João, de 1 a 7, que se a pessoa não nascer de Deus, não nascer de cima, ela não pode entrar no reino de Deus. Então as pessoas acreditam em outras coisas, menos naquilo que está escrito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe:
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então, as pessoas não acreditam, elas acham que ali Nicodemo devia ser um homem qualquer. Não, Nicodemos era um homem importante religiosamente falando, mas ele tinha que nascer de Deus para poder entrar no reino de Deus. Mas ele não fazia tanta coisa boa, ele orientava as pessoas espiritualmente falando, ele era príncipe em Israel, mas não sabia como estar em Cristo para nascer de Deus. Por isso que Jesus precisou explicar para ele que aquele que não nasce da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que revela a palavra para a pessoa, porque qualquer pessoa que lesse com intenção de ser salva, lesse no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14 e 15, a pessoa ia buscar como ser salva de qualquer maneira, porque dificilmente tem uma pessoa que esteja com o nome escrito no livro da vida se não está em Cristo Jesus. Não tem jeito. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagina se você não tem seu nome escrito no livro da vida. Mas quando é que nós temos o nome escrito no livro da vida? Quando nós cremos que fomos ressuscitados com Cristo, como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós cremos que morremos no corpo de Cristo, Cristo não ficou morto, e nós também não. Então, aí cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Sim. E nos ressuscitou com Ele? Sim. Nesta hora, então, temos o nome escrito no livro da vida, que a pessoa foi gerada por Deus. Só que Ele só gera a pessoa para o reino dEle quando a pessoa está em Cristo. Por isso é que é necessário crer que Cristo nos atraiu no corpo dEle. É repetível? É. Mas precisa. Então, nós vemos aí, segundo aos Coríntios 5:17, que Deus só gera a pessoa quando ela está em Cristo. Quanto privilégio, né, a pessoa tem quando ela acredita na promessa que Cristo fez. Ela ganha tantos privilégios, ela está livre da condenação, ela está indo para o céu, porque Deus gera ela junto com Cristo na cruz, como está escrito lá. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe por que é difícil as pessoas crerem? Porque a norma religiosa tem que fazer por merecer a vida eterna. E quando é que nós merecemos esta vida eterna? Quando nos consideramos mortos para Deus. Mas isso as pessoas não querem. Ninguém quer ser morto para Deus. Mas se não estiver em Cristo, está morto para Deus. Fora de Cristo, está morta para Deus. Foi o que o apóstolo Paulo falou para nós no capítulo 2 de Efésios, quando nós já lemos que esta pessoa estava separada de Deus. Capítulo 4, versos 17 e 18. Esta pessoa estava separada de Deus
por não estar em Cristo, mas acreditou e foi reconciliada com Deus. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Então, a ignorância da obra que Deus fez pela pessoa, ela fica separada de Deus. Então, todos em Adão estão separados de Deus. Quando a gente lê Romanos 5:1, nós vamos ver que quando a pessoa acredita na palavra de Deus, ela agora é reconciliada com Deus. Agora ela tem paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí a pessoa tem paz com Deus, quando ela acredita, não aquela fé que nós temos, mas aquela que Deus nos dá, que Cristo cumpriu o que Ele prometeu, que é trazer vida para aqueles que estão nele, não é fora dele. Fora dele não tem vida. Para que Ele nos atraiu no corpo dele? Para nos dar vida e vida eterna. E aí Deus mesmo deu este testemunho no capítulo 5 de 1 João. Deus deu esse testemunho no capítulo 5, versos 11, 10 e 11. Ali dá para nós notarmos que a vida está em Cristo, não está na igreja, na religião, não. Está em Cristo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho testificou. E o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, o testemunho de Deus é este. A vida está em Cristo Jesus. Que vida? Para aqueles que estão mortos, reconhecem que estão separados de Deus, clamam a Deus, Deus então dá fé para esta pessoa acreditar. Isso é amor. Com este amor que Deus teve de enviar Jesus ao mundo, é prova de que Ele ama com um amor misericordioso, porque veja bem que Ele dispensa tudo aquilo que nós pensávamos em fazer para ser salvo. Ele então mostrou que a salvação é de graça, é gratuita, de graça Ele nos dá a vida eterna, não precisa pagar, mas as pessoas enjeitam, elas não creem, elas querem fazer alguma coisa. Por quê? Porque não conhece as Escrituras, que é o poder de Deus. Então a pessoa não conhece a Escritura Sagrada e não acredita naquilo que Deus fala. Então isso é obra do diabo. O diabo cega o entendimento das pessoas para elas não acreditar nesta obra que Deus fez pela humanidade através de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Ali nós vemos que a pessoa é cega para essas pessoas, que é Cristo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, qual é o interesse que o diabo tem em que as pessoas não creiam que foram crucificadas com Cristo? Qual é o interesse dele? Lá no capítulo 7 de Romanos, versos 4, deixa claro ali que aqueles que acreditam mudou de pai.
passou agora a ser filho de Deus, porque acreditou que morreu no corpo de Cristo, com Cristo na cruz. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Por que será que o diabo então não quer que as pessoas creiam neste evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para não perder a pessoa? Que quando ela acredita, o diabo perde aquela pessoa. Daí esta mensagem está camuflada. Ela é escondida, é mistério. Por quê? Porque o diabo, o adversário de Deus, cegou o entendimento através do quê? Normalmente através de religião, tapeação. E ele é astuto. Ele usou da astutícia para enganar a Eva. E aquela promessa que ele fez para Eva é que separou a humanidade de Deus. Ele conseguiu ganhar a humanidade. Por isso que todos são filhos do diabo por causa daquela promessa que ele fez, dizendo para Eva que era mentira que Deus tinha falado, que se eles comessem, ela ia morrer para Deus. E Eva comeu e morreu para Deus. Adão viu que a Eva não morreu fisicamente, comeu também, e ambos morreram. E com eles, toda a geração adâmica que não está em Cristo está separada de Deus. Pense bem que o negócio não é fácil. É muito difícil partir para a eternidade sem ter o nome escrito no livro da vida, porque vai ser lançado no lago de fogo. E lembre-se que para ter o nome escrito no livro da vida, é preciso ser gerado por Deus. E é possível a toda pessoa que quer. É de graça? É. Se fosse pago, pobre não poderia entrar no reino de Deus. Mas é gratuito. Deus disse, dei-lhes a vida eterna. E esta vida está no meu Filho. E aí, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Mas Cristo Jesus fez isso por quê? Por obediência ao Pai. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus ficou quieto na oração que Cristo fez, para que, se fosse possível, passasse dele aquela crucificação, Deus ficou quieto. E ele disse, se não for possível, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Cristo fosse para a cruz para destruir a obra que o diabo fez. Por isso que está escrito no 1 João, capítulo 3, versículo 8. Então, Jesus veio trazendo vida e destruir a obra do diabo, que fez que, através de uma promessa, a pessoa perdesse esta vida eterna. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para isso, trazer vida, mas ele precisava destruir a obra do diabo. Como? Nos levando à morte com ele. Então, creia que fosses crucificado com Cristo, que morresse com Cristo, mas que Deus te ressuscitou com Cristo, porque está escrito na palavra de Deus. O documento é esse, é a palavra de Deus. O que Deus fala, ele cumpre. Por isso que Adão foi expulso de lá, porque Deus cumpriu o que falou. Tá? Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra nos orientando, que Jesus veio trazendo vida e vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque fora de Cristo as pessoas estão mortas para Ti, mas estando em Cristo a pessoa está vivificada para Ti.
Muito obrigado, Senhor, que toda pessoa que está aqui nesse santuário creia nesta obra gloriosa que o Senhor fez para o mundo, através de Jesus. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.